Eu quero agradecer mais uma vez a Deus por poder estar diante da sua palavra e pela fé que o Senhor tem me dado de crer na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E convido a você que está me assistindo, bendito seja o nome do Senhor, para nós ler nas Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, no capítulo 12 de Gênesis, o versículo 1 até o 3. Louvado seja o nome do Senhor. Que nos diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E o versículo 3 nos diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu quero meditar com você nessa palavra e nós ver, louvado seja o nome do Senhor, de onde nasceu a verdadeira igreja e a única igreja que Deus tem aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui estava Deus fundando a sua única igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Deus, ela não é levantada por um homem. Ela tem que sair de Deus, da palavra que sai da boca de Deus. E aqui estava Deus fundando a sua única e verdadeira igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver aqui o versículo 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vem nascendo a igreja de Deus, fundada por Deus e nascendo no nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ela não nasceu fundada por Abraão e nem seguiu um nome dado por Abraão. Ela nasceu ali, fundada por Deus, e ela começou a caminhar no nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Nós podemos ver no capítulo 13, o versículo 4, nós vamos ir olhando para essa obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E pedindo a Deus que Ele nos dê entendimento para que nós possamos compreender que Deus tem uma única igreja aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Não num nome esse ou no nome aquele, mas caminhando no nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aqui no capítulo 13, o verso 4, nos diz: até o lugar do altar que diante ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Abraão
que foi chamado por Deus, ali onde Deus fundou a sua única igreja, ele continuou caminhando. Aqui o versículo 9 nos diz, do capítulo 12, depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo, no capítulo 13, o verso 4, e até o lugar do altar, que antes ali, louvado seja o nome do Senhor, tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ali saiu a igreja de Deus, que caminha até hoje na terra. Ela não saiu ali fundada por um homem, ela saiu ali fundada por Deus, bendito seja o nome do Senhor, e caminhando, andando no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Agora, meu querido amigo, nós vimos que nós temos chegando, bendito seja o nome do Senhor, em um outro êxito, aonde Deus tirou dali Abraão para fundar ali a sua igreja, bendito seja o nome do Senhor, e eles foram caminhando e foram entrando, louvado seja o nome do Senhor, no Egito, e ali eles passaram a ser oprimidos pelo sistema de Faraó, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver aqui no livro de Êxodo, no capítulo 3, o verso 7 ao 10, nós vamos ver aqui, Êxodo 13, capítulo 3 de Êxodo, do versículo 7 até o 10. Nós vamos ver quando aquele povo, aquela igreja que Deus fundou ali, não o homem, ela entrou, louvado seja o nome do Senhor, ali no sistema do mundo daquela época, e eles passaram a ser oprimidos ali no Egito, e Deus, ele disse aqui no versículo 7, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, no versículo 8 nos diz, portanto descei para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, louvado seja o nome do Senhor, ao lugar do cananeu, do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do aveu, e do jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios lhe oprimem. E o versículo 10 nos diz, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, louvado seja o nome do Senhor, Deus estava olhando e atento para o clamor daquele povo, daquela igreja, a única igreja fundada por Deus, bendito seja o nome do Senhor, que mergulhou ali no Egito. Agora, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo hoje, entrando
num outro êxito, aonde, louvado seja o nome do Senhor, esse sistema chamado religioso, ele mergulhou no pecado, na ganância, na prostituição, e existe um povo chamado povo de Deus, que está ali sendo oprimido, sofrendo, louvado seja o nome do Senhor, na opressão desse sistema religioso que vai mergulhando o mundo adentro. E nós, queridos irmãos, estamos vivendo um novo êxito. Bendito seja o nome do Senhor. E é os chamados para fora. Em todas as denominações, bendito seja o nome do Senhor, está o povo de Deus. Como estava ali no Egito, aquele povo sendo oprimido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Deus enviou Moisés, louvado seja o nome do Senhor, ele enviou para tirar para fora. Enquanto aquele povo estava ali no Egito, eles eram reconhecidos por Deus como povo de Deus. Mas no momento em que Deus enviou Moisés e eles aceitaram, louvado seja o nome do Senhor, a palavra que Deus enviou a Moisés, eles passaram a ser a igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus resgatou eles dali, daquele jugo que eles estavam ali no Egito oprimido, e eles passaram a ser chamados igreja de Deus. Hoje, em todo o sistema religioso, toda denominação que vai mergulhando ao mundo, ali existe um povo de Deus. E nessa era que nós estamos atravessando, nós estamos vivendo um segundo êxito. E Deus está chamando, louvado seja o nome do Senhor, enviando a sua palavra para tirar os seus filhos que estão dentro desse sistema, para passar de povo de Deus para a igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo hoje aonde mergulhou esse sistema mundano de igreja. A palavra igreja significa chamados para fora. Eu creio que estamos hoje sendo chamados, louvado seja o nome do Senhor, para fora de um sistema organizado que entrou o mundo adentro, e o povo de Deus, os filhos de Deus, estão ali oprimidos, explorados, louvado seja o nome do Senhor, e nós entremos hoje num segundo êxito. Deus está tirando para fora desse sistema mundano, como Ele tirou para fora do Egito a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Deus está separando, preparando-nos. Eu creio que as coisas passadas foram sombra, louvado seja o nome do Senhor, para as coisas que estão no porvir. As Escrituras, elas nos ensinam isso, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos vivendo num segundo êxito. Deus está enviando a sua palavra para resgatar esses filhos de Deus que estão nesse sistema mundano, louvado seja o nome do Senhor, para que eles saiam do sistema e passem a ser reconhecidos como a igreja de Deus.
os chamados para fora. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vimos agora que a igreja de Deus não é a vontade do povo, é a eleição. Louvado seja o nome do Senhor. Eleição em Deus. Abraão foi chamado e foi eleito em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje Deus está chamando, louvado seja o seu nome, os seus filhos que foram ali colocados, bendito seja o nome do Senhor, na única e verdadeira igreja de Deus que nasceu ali em Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chamou Abraão, o fundador da fé. No princípio, Deus foi o fundador da igreja. É claro isso. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão foi o primeiro a crer pela fé, o primeiro chamado para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Foi chamado para fora da Caldeia, cidade de Ur, das planícies de Sinar. Jesus é o autor e consumador da fé. Abraão foi o primeiro homem que deu o primeiro passo pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos caminhando a esta igreja de Deus que saiu ali em Abraão, ela continua caminhando. E hoje nós vimos que esse povo, que é chamado povo de Deus, eles mergulharam no sistema, e esse sistema se corrompeu, como estava ali no Egito, e eles estão sendo oprimidos, e Deus está atento, louvado seja o nome do Senhor, ao clamor do seu povo. Se você está aí dentro de uma denominação, e você não suporta mais a opressão, o jugo satânico, a exploração, saiba que os ouvidos de Deus estão atentos ao teu clamor. Clama a Deus, porque Ele vai te resgatar de tudo isso e vai te colocar, louvado seja o nome do Senhor, nos chamados para fora, na igreja de Deus, a única e verdadeira igreja do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus chamou Abraão, não foi pelos méritos. Deus o salvou incondicionalmente. Louvado seja o nome do Senhor. E deu-lhe a promessa a toda a sua semente. Louvado seja o nome do Senhor. Não é por nossos méritos que nós sermos salvos. É por eleição. Bendito seja o nome do Senhor. É pela graça de Deus. Deus chamou Abraão e Deus elegeu Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus estendeu essa promessa a toda a sua semente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estabelece, querido irmão, exemplo. Ele fez um pacto com o homem. E o homem, louvado seja o nome do Senhor, sempre quebra o seu pacto. Louvado seja o nome do Senhor. E tenta salvar-se a si mesmo. Vem desde o Éden, como uma sequência, louvado seja o nome do Senhor. Ali Adão tentou fazer para si uma religião. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra religião, ela quer dizer cobertura. Desde o Éden, o homem rompe o pacto que Deus fez com o homem e ele tenta se salvar por meio de religião, fazendo uma cobertura para tentar ser salvo por ali. Mas Deus continua, louvado seja o nome do Senhor,
na frente da sua igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Ele continua levando a sua igreja predestinada, que ele fundou ali em Abraão por eleição. E essa igreja vem caminhando, louvado seja o nome do Senhor, e Deus vem cuidando da sua eleição, que você foi eleito. O apóstolo Paulo diz que nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. E é Deus que vem cuidando da sua eleição e vem conduzindo a sua igreja. Agora, meu querido amigo e irmão que está me assistindo, nas minhas mensagens, esse ministério que o Senhor me deu, eu me sinto livre, louvado seja o nome do Senhor, para pregar o que Deus me dá, pela sua palavra. Bendito seja o nome de Jesus. E tenho um remanescente, bendito seja Deus. Alguns eu até mesmo nem conheço, apenas se comunicam comigo. E não temos aqui uma associação, louvado seja o nome do Senhor. Porque a igreja de Deus, ela é fundada por Deus e ela caminha na direção de Deus. Temos um companheirismo, bendito seja o nome de Jesus. Você é um membro enquanto você está aqui, nesse companheirismo. Em torno da palavra, na mesa do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Não temos uma associação. Nós somos a família de Deus, os chamados para fora, seguindo a palavra de Deus e no nome do Senhor Jesus Cristo. Continua essa igreja hoje, Deus tirando, louvado seja o nome do Senhor, desse imundo sistema satânico, como estava ali o povo de Deus no Egito, e ele vem resgatando desse sistema e trazendo, louvado seja o nome do Senhor, para a sua palavra, para caminhar no seu nome. Não é no nome desta ou daquela placa de igreja. O rebanho, a igreja de Deus, ela caminha, louvado seja o nome do Senhor, na direção de Deus pela sua palavra, e ela vem levando o nome que ela saiu, bendito seja o nome do Senhor, ali, quando Deus elegeu Abraão e chamou ele e separou, tirou para fora, louvado seja o nome do Senhor. Ali começou a igreja de Deus, os chamados para fora. E quando mergulharam ali no Egito, louvado seja o nome do Senhor, Deus enviou a sua palavra e foi ali tirar a sua igreja, que quer dizer chamados para fora. E ele continua, louvado seja o nome do Senhor, ele continua trazendo essa igreja, chamando para fora desse sistema mundano. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido amigo, que Deus te abençoe e te dê o entendimento do que temos aqui meditando na palavra de Deus, e você possa ver que Deus continua chamando o seu povo para tirar desse jugo triste, denominacional, que mergulhou o mundo adentro, na prostituição, no pecado, no divórcio, enfim, toda a imundícia do mundo que nós estamos vendo dentro desse sistema religioso, e há um povo sofrendo, oprimido e explorado, e Deus está atento, louvado seja o nome do Senhor, ao clamor desse povo. Há muitas coisas, louvado seja o nome do Senhor, que você dirá que não concorda com isso. Mas lembre-se, quando nós estamos comendo peixe, nós encontramos o espinho, louvado seja o nome do Senhor. Mas nem por isso
nós paremos de comer o peixe. Nós joguemos o espinho fora e continuemos comendo peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, meu querido irmão, Ele estabelece condições pela sua palavra para que nós aceite. Hoje, o homem está tentando estabelecer condições para que Deus aceite as condições que Ele quer. E nós estamos vendo igrejas, essa igreja aquela, fundada por um homem, com 2% da palavra, e o mais é mundanismo, e eles querem que Deus esteja ali, conforme eles estabeleceram aquele imundo caminho. Mas Deus continua na sua palavra e Deus não sai da sua palavra. E a igreja de Deus continua, louvado seja o nome do Senhor, marchando na terra, bendito seja Deus, e ela está eleita por Deus desde antes da fundação do mundo, e ela caminha na palavra de Deus e num único nome, Senhor Jesus Cristo. Essa igreja continua caminhando. E hoje, como eu já disse, nós estamos vivendo em mais um êxito. Deus está enviando a sua palavra, como enviou Moisés, para tirar o seu povo, que está dentro de todas as denominações. Eles estão ali sofrendo e sendo carregados mundo adentro, mergulhando no pecado. E Deus está resgatando nesse último êxito da igreja de Deus, dos chamados para fora, para trazer para a sua palavra, para viver, louvado seja o nome do Senhor, não numa denominação, mas na palavra de Deus, num companheirismo, e sendo a verdadeira família de Deus, bendito seja o nome do Senhor, como Ele tirou lá do Egito, através da sua palavra enviada por Moisés, e hoje nós estamos atravessando o mesmo plano de Deus. Nós temos um segundo êxito, e Deus está resgatando, chamando para fora, para que você saia desse sistema mundano e você passe a ser igreja de Deus. A palavra igreja quer dizer chamado para fora. Ninguém pode estar num sistema mundano, como nós estamos vendo hoje, mergulhando o mundo adentro com tudo o pecado que o mundo colocou ali dentro. E nós estamos vendo a vaidade, o adultério, até a mesma droga dentro desse chamado sistema religioso. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está chamando para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Para colocar na única igreja de Deus, que é os chamados para fora. Que Ele chamou lá do Egito e continua conduzindo, louvado seja o nome do Senhor, esse povo eleito, como disse o apóstolo Paulo, em Deus, Deus de antes da fundação do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Continua Deus com a sua obra, bendito seja o nome do Senhor, na sua igreja, conduzindo pela sua palavra. Você não é salvo, meu querido irmão, porque você é bonzinho. Você não é salvo porque você escolhe um caminho para ser salvo. Mas você é salvo pela graça, louvado seja o nome do Senhor, pela eleição, pela presciência, bendito seja o nome do Senhor, de Deus. A predestinação e a ordenação, como disse Paulo. Paulo diz à igreja de Éfeso que Deus nos
predestinou. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo, antes da fundação do mundo. Bendito seja Deus. E essa igreja continua nesse plano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, cuidada por Deus e guiada pela sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meu irmão e amigo, que crê na palavra, bendito seja Deus, e está nela, nós somos as criaturas, louvado seja o nome do Senhor, mais felizes do mundo. Bendito seja Deus. E vivemos nesse companheirismo, na palavra e não apenas numa associação. Nós vamos caminhando, a Igreja de Deus vai caminhando num companheirismo na palavra de Deus, tirado para fora desse mundo chamado sistema religioso, aonde mergulharam mundo adentro e estão sofrendo com toda sorte de mundanismo e de pecado. Venha nessa última êxito e faça parte com os chamados para fora. Nesta última, louvado seja o nome do Senhor, chamada, nesta última hora, a última chamada de Deus, e viva feliz num companheirismo em Jesus Cristo. Volte para o nome que saiu lá, aquela igreja de Deus, caminhando pela palavra de Deus, tirado para fora do mundo, do Egito, do sistema mundano, do pecado, e caminhando no nome do Senhor. Esta igreja continua hoje caminhando, bendito seja o nome do Senhor. E Deus está te chamando nesse momento. Como Ele enviou Moisés ali no Egito para tirar a sua igreja, aquele que estava ali naquele jugo, conhecido como povo de Deus. Eles saíram dali e passaram a ser igreja de Deus. E isso Deus quer fazer contigo, meu querido irmão, e meu querido amigo e irmã que está me ouvindo, e atente hoje para a última chamada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não cessou de chamar o seu povo. Nós podemos olhar para finalizar essa mensagem, bendito seja o nome do Senhor, nós podemos olhar lá no livro de Apocalipse, no capítulo 18, e o verso 4 e o 5, e vamos ver que a voz de Deus continua na terra, bendito seja o nome de Jesus, para conduzir os seus filhos, os seus predestinados, a única e verdadeira igreja, que não foi fundada por um homem, mas foi fundada por Deus e foi elegida, louvado seja o nome do Senhor, por Deus, bendito seja Deus. E Deus vem cuidando dessa igreja pela sua palavra. E você possa entender e sair desse sistema diabólico e satânico que tomou conta do mundo e vem oprimindo o ser humano com um falso nome de igreja. Aqui nós vimos 18 de Apocalipse, o verso 4 e o 5. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da sua iniquidade, se lembrou da iniquidade dela. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos, como já disse, vivendo um último êxito. E Deus quer resgatar o seu povo, a sua igreja, o chamado para fora,
desse imundo sistema de negociação, de opressão, de mundanismo, de adultério, separação, divórcio, casamento, todo tipo de mundanismo que nós estamos vendo hoje dentro desse chamado sistema que se apresenta ao mundo como Igreja de Deus. Deus está tirando, louvado seja o nome do Senhor, a sua igreja, os chamados para fora. Bendito seja Deus, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou da iniquidade dela. Como Deus ouviu o gemido do seu povo ali no Egito, Ele está ouvindo nesta era que nós estamos vendo toda essa opressão e todo esse mundanismo no mundo e o povo oprimido e sofrendo. E que você, meu querido amigo e meu querido irmão, entenda que a obra de salvação, ela vem de Deus por eleição, não pela uma denominação fundada por um homem que está te levando para o abismo e para o pecado. E que você atente hoje para a voz de Deus e levante a sua cabeça e dê o primeiro passo em direção à palavra de Deus e aceite, louvado seja o nome do Senhor, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para caminhar na palavra olhando para esse nome e não para uma imunda placa e olhando para um espírito anticristo e mergulhando em direção ao inferno. E que Deus te abençoe no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.